Bom dia, bom dia, bom dia. Façam todos um excelente dia. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional, um ambiente onde você cresce na espiritualidade, onde você conhece Jesus, conhece Deus através dos devocionais, das mensagens, da palavra, do Evangelho, se aproxima mais de Deus através dos devocionais. Sejam todos muito bem-vindos. Vanessa, faça um bom dia, seja bem-vinda. O Wellington, faça um bom dia, seja bem-vindo. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, gente, esse ambiente é preparado para você fazer os seus devocionais, porque através dos devocionais que você conhece a palavra, que você conhece a Jesus, que você conhece a Deus, quem é Deus, quando você aproxima de Deus, você faz devocional, você lê a palavra, você tem a tendência de conhecer Jesus, conhecendo mais de Jesus, você se aproxima cada vez mais dele. E quem se aproxima, quem faz você conhecer é a palavra de Deus. Então, quando você faz devocional, você está alimentando o seu espírito, você está alimentando a sua espada, porque a espada para você lutar no mundo espiritual, para você vencer as suas guerras, é através da palavra. Então, para que você possa vencer as suas guerras, você precisa conhecer a palavra. Então, quando você faz devocional, você se aproxima de Deus, você conhece Jesus, você cresce a espiritualidade, você alimenta o seu espírito. E as mensagens que são liberadas aqui é justamente para edificar a sua mente, para que você cresça cada vez mais na espiritualidade. Então, se você não me segue, já começa a me seguir aqui embaixo, já curta, já compartilha, já convida as pessoas para estarem aqui, para que você possa receber essas mensagens de segunda a sexta-feira. Nosso tema do nosso devocional de hoje é bipolaridade. A gente vai falar sobre Jonas. Mãe Besta, faça um bom dia, seja bem-vinda. Deus te abençoe, te bendiga também. Elias, faça um bom dia, seja bem-vindo. Nós vamos aprender com Jonas sobre bipolaridade. Para quem não conhece a história de Jonas, Jonas era um profeta de Deus. Ele foi chamado por Deus para pregar numa cidade chamada Nínive, para entregar um decreto. Só que Jonas era um profeta de Deus que tinha as emoções desalinhadas, ele tinha as emoções oscilantes. Então ele era uma pessoa bipolarizada. Tá chiando? Melhorou? Eu tô com o microfone. Eu não disse por que não. Ainda tô chiando? Coloque para mim nos comentários se melhorou, se ainda está chiando. Então vou trocar o microfone. Tá o quê? Tá chiando ainda? Melhorou ou continua chiando ainda? Realmente parece barulho de chuva. Meu Deus do céu. Ainda tá com barulho de chuva? Melhorou ou não? Continua. Ih, gente, então, sei não. É meu telefone que tá dando um desvio aí. Mas vamos continuar. Tenta tirar a atenção do barulho e tenta focar aqui na minha voz. Então, pode ser? Então, o nosso tema de hoje é bipolaridade. A palavra vai estar lá em Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Então, tira a atenção do chiado, foca aqui na minha voz, foca aqui na palavra, tenta abstrair, apesar de ser ruim, de ficar ruim, mas tenta prestar atenção aqui no devocional e na palavra de hoje. Então, antes de a gente iniciar, a gente vai fazer a nossa oração, como sempre, para pedir que o Espírito Santo inicie aqui nesse lugar. Se vocês puderem fechar os olhos de vocês hoje, feche. Se não puder, não tem problema, só se conecte aqui. Querido Deus Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pela graça, pela misericórdia que o Senhor dá cada dia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom, o Senhor é mais dura para sempre. Obrigado por renovar nossas forças, obrigado por renovar
a nossa vida cada dia que passa, meu Pai. Obrigada pelas oportunidades que o Senhor nos dá cada dia. Querido amigo precioso Espírito Santo, que não seja eu, mas que o Senhor venha falar através de mim, que eu venha pegar as mensagens direcionadas na vida de cada um, que nós possamos sair daqui transformados, capacitados através da sua palavra. Senhor, é bem-vindo que nos cuidado, o Senhor tem total autoridade e liberdade para falar o que nos tem. Nós agradecemos por tudo, Jesus, que o Senhor faça presente em nossas vidas, no nosso cotidiano, em nossa rotina, em nome de Jesus, e todo mundo diz amém. Coloque aí nos comentários amém. Então a gente vai ler um a 3 e a gente vai falar um pouco sobre a história de Jonas com relação à bipolaridade. Vai falar assim, Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. O chamado e a fuga de Jonas. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarso. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarso para fugir do Senhor. Então aqui, gente, Jonas era um profeta de Deus. Era um profeta que Deus chamou para ir para uma cidade chamada Nínive e pregar contra aquela cidade, porque a maldade daquele povo havia subido na presença do Senhor. Então ali Deus chamou Jonas para que pudesse ir para Tarso e falar que Deus estava furioso através do comportamento daquele povo. Só que Jonas, quando Jonas é chamado, Jonas mesmo sendo profeta, o que Jonas faz? Jonas foge da presença de Deus, e aqui está a nossa primeira mensagem. É impossível você fugir de um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está em todos os lugares, ele é tudo, inclusive ele está dentro de você. Então é impossível você fugir da presença de Deus. Por mais que você vá para qualquer lugar, qualquer cidade, por mais que você tente fugir, Deus está em todos os lugares, porque ele é tudo, ele está em tudo, inclusive dentro de você. Então aqui tem a primeira mensagem. Jonas, por um desequilíbrio de emoções, por uma emoção desalinhada, por um pensamento, vamos dizer assim, desgovernado que ele teve quando Deus chamou ele fugiu da presença do Senhor. Só que Deus, quando disse que ele estava indo para um outro caminho, porque era para Jonas teve para Nínive, e Jonas acabou indo para Tarso. Então ali ele desviou do caminho, ele foi para um outro caminho que Deus tinha dado a direção para ele. E Deus ele movimentou o mar, movimentou o céu para que ele pudesse cumprir o seu propósito, o seu chamado, que era pregar contra a cidade de Nínive. Então a primeira mensagem que eu quero dizer para vocês é o seguinte: Deus ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus está em tudo, inclusive ele está nesse devocional, ele está no seu cotidiano, na sua rotina, na sua casa, na sua vida, dentro de você. Então é impossível que você fuja da presença de Deus. Por mais que você não o busque, por mais que você não crie relacionamento com ele, por mais que você não faça devocional, Deus ele está em tudo. Deus ele é tudo. Só que quando você faz devocional, quando você conversa, quando você tem aquela proximidade de querer estar na presença de Deus, você o busca, porque Deus ele está em tudo, em todos os momentos. Então, como você busca a Deus? Você faz devocional, você tira um tempo do seu dia para você meditar, para você entrar na presença de Deus, conversar, sentir a presença de Deus, ouvir um louvor. Então, assim, como você busca a presença de Deus? Como você cria relacionamento com Deus? Você o busca estabelecendo algum comportamento para que você possa buscar a presença de Deus. Ou você conversa, ou você põe um louvor, ou você fica um minuto ali em silêncio com o seu pensamento, tentando se conectar com Deus. Então, existem várias formas de você se aproximar de Deus. Existem várias formas de você ter proximidade com Deus, que é fazendo devocional, tirando o tempo do seu dia para você meditar na palavra, tirando o tempo do seu dia para você se conectar com Deus, que é você se abster todo barulho, de toda correria, é você se conectar com Deus, porque Ele está em tudo e em todos. Doutora Cristiane, faça um bom dia, seja bem-vinda. Então a primeira mensagem é impossível você fugir de um Deus que é onisciente, onipresente, onipotente. Então, quando Deus nos chama para fazer algo, e você às vezes tem medo, receio, tem aquele bloqueio de interioridade e foge, ou vai fazer outras coisas,
Deus ele está em tudo, mesmo nessas outras coisas que você está fazendo, porque Ele está presente em tudo. Tem sentido até aqui, gente? Coloque para mim nos comentários. Então, é impossível você fugir da presença de Deus. Segunda mensagem. Por mais que você fuja por uma emoção desalinhada, por uma questão emocional, Ele continua com você. Por que uma questão emocional? Jonas conhecia a Deus, porém o povo de Nínive não conhecia a Deus. Quando Deus chama Jonas para pegar conta da cidade de Nínive, Jonas, lá no final do capítulo do livro dele, se você não leram o livro, leia, é muito bom, tem muita mensagem, tem muito ensino dentro do livro de Jonas. Então, quando Deus ele chama Jonas e fala com ele para pegar conta da cidade de Nínive, e Jonas vai falar com Deus lá no final. Deus, eu conheço o Senhor, sabia que o Senhor tem compaixão, sabia que o Senhor é misericordioso e que você prega, que vai dar um decreto numa cidade, mas logo se arrepende. Então ali ele fica furioso. Então Jonas, em vez de ficar feliz, porque o povo se arrependeu, fez jejum, buscou a presença de Deus, e Deus ali, por aquele povo ter clamado, ter se arrependido, ter feito jejum, Deus se arrepende de dar o decreto naquela cidade. E ali, quando Jonas viu que Deus se arrependeu e não destruiu aquela cidade, ele ficou furioso. Então, eu fiz aqui um indício da primeira bipolaridade de Jonas, de umas emoções desalinhadas. Por quê? Porque Deus chama e ele foge, ou seja, ele fugiu por uma questão de, vamos dizer, medo, por uma questão de não querer pregar por conhecer Deus, saber que Deus era misericordioso, era compassivo. Então ali ele já foge por uma questão emocional, de saber que Deus é um Deus que se arrepende quando você clama. Então ele fugiu para uma outra cidade, para a cidade de Tarsis. Então aqui, por mais que você fuja de Deus por uma questão emocional, porque as suas emoções estão desalinhadas, ele continua com você. Deus continuou com Jonas, por mais que Jonas desobedeceu uma ordem de Deus. Por mais que Jonas foi para um outro caminho, que não foi o caminho que Deus pediu para que ele fosse, era para ter ido para Nínive, ele foi para Tarsis, mesmo assim Deus continuou junto com ele. Por quê? Quando Jonas pega um navio para ir para Tarsis, Deus ele movimenta o céu, movimenta o mar, traz uma tempestade para que aquele barco ficasse balançando, para que as pessoas pudessem ver que existia algo errado ali. E quando o povo vê que está uma tempestade forte, eles começam a jogar tudo do barco fora, eles começam a tirar sorte para saber o porquê, qual Deus que estava ali movimentando aquele barco. Tiraram a sorte, caiu em Jonas e Jonas falou. E eles perguntaram para Jonas quem que era o Deus de Jonas. E Jonas falou, meu Deus é o Deus, criador do céu, da terra, do mar. E ele fala que é um adorador do Senhor. E ali o povo joga Jonas dentro do mar, que é onde o peixe come Jonas, e cospe ele, vomita ele na cidade de Nínive, que era onde que ele estaria, deveria estar pregando contra aquela cidade. Então, por mais que você fuja por uma questão de emoção, por mais que as suas emoções estejam desalinhadas para cumprir seu propósito, o seu chamado, você tem que entender que Deus, ele está em tudo e ele movimenta tudo para que você possa cumprir o seu propósito, o seu chamado, que é a nossa terceira mensagem. A bipolaridade, as emoções desalinhadas fazem você sair do caminho, tomar decisões precipitadas, comportamento oscilante. Então, por mais que você tenha um comportamento oscilante, que as suas emoções, uma hora você está feliz, outra hora você está triste, uma hora você está alegre, outra hora você está, vamos dizer assim, cabisbaixo. Então, por mais que as suas emoções ficam desalinhadas, por mais que você tenha essa questão da bipolaridade, isso afeta no seu propósito, isso afeta no seu chamado. Você acaba tendo atitudes desalinhadas, comportamentos desalinhados, você acaba indo por um caminho que não era para você ir, devido às suas emoções e seus pensamentos. Então, por mais que você tenha essa bipolaridade, Deus ele movimenta céu e mar para que você possa voltar para o caminho de volta, para que você possa cumprir o seu propósito, o seu chamado, para onde ele pediu para que você fosse, para onde ele instruiu que você fosse. Então Deus ele movimentou o céu e o mar para que Jonas ele voltasse para o seu caminho através do grande peixe e ser cuspido dentro de Nínive. E ali Jonas cumpre o seu propósito, o chamado, prega contra aquela cidade se arrepende, aquela cidade clama a Deus, Deus se arrepende e não manda o decreto, não destrói aquela cidade. Então Deus ele movimenta tudo, apesar das suas emoções,
apesar de no seu comportamento, dos seus sentimentos e emoções desalinhadas, Deus ele movimenta tudo para que você possa cumprir o seu propósito e o seu chamado. Tá fazendo sentido, gente? Coloque para mim nos comentários. Tá fazendo sentido. Lá no capítulo 4, no versículo 5 e 8, vai falar assim, ó. Capítulo 4, versículos 5 e 8. Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor. O que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Então, olha o delineamento do comportamento de Jonas. Olha o delineamento das emoções de Jonas. Quando Deus ele senta e Deus faz crescer uma planta sobre a cabeça de Jonas para fazer uma sombra, Jonas ele fica muito feliz. Quando Deus ele manda uma lagarta, queima a planta seca, Jonas fala que quer morrer. Ou seja, ali tinha um desalinhamento de emoções muito grande. Uma hora ele estava muito feliz, outra hora ele queria morrer. Ou seja, bipolaridade. Isso faz com que a pessoa tenha comportamentos desgovernados, quando as suas emoções elas estão desgovernadas, desalinhadas. Quando você não entende as suas emoções, os seus comportamentos são direcionados, ficam debaixo das suas emoções. Então Jonas ali ele ficava sob o domínio das suas emoções, porque uma hora ele estava feliz, outra hora ele estava com vontade de morrer. Por quê? Porque ele viu que Deus é um Deus compassivo e misericordioso e não levou o decreto para aquela cidade. Só que Deus falou para Jonas o seguinte: Jonas, você me conhece, você sabe que eu sou um Deus misericordioso, que se arrepende quando clama, mas aquele povo não sabe distinguir nem a mão direita da mão esquerda. Ou seja, Deus teve misericórdia daquele povo, porque aquele povo não conhecia a Deus, não conhecia a misericórdia, a compaixão de Deus. Jonas conhecia, mas aquele povo não. Então, ali Deus fez com que Jonas entendesse que aquele povo não sabia distinguir nem a mão direita da mão esquerda. E ali Jonas viu que Deus não destruiu a cidade de Nínive. Porém, as emoções desalinhadas, desgovernadas de Jonas fez com que Deus ali virasse para ele e tentasse fazer ele entender o porquê que ele se arrependeu. Então, por mais que você tenha emoções desalinhadas, bipolaridade, Deus ele vai estar com você. Deus ele vai movimentar as coisas para que você possa cumprir o seu propósito, o seu chamado. Ele vai fazer com que você olhe para dentro de você e entenda que as suas emoções estão desalinhadas, estão desgovernadas, assim como Deus ele explicou para Jonas por que ele se arrependeu, por que ele pregou o povo, clamou e Deus ele se arrependeu e não levou o decreto, não continuou com o decreto naquela cidade. Então, qual que é a nossa terceira mensagem de hoje? Para você dominar suas emoções, para você assumir o governo da sua vida, você precisa entender, você precisa conhecer os seus sentimentos e as suas emoções. Então, quando você tem a bipolaridade, que é você se oscilar o tempo todo, uma hora você está feliz, outra hora você está triste. Uma hora você está muito feliz, outra hora você quer morrer. Uma hora você está feliz, outra hora você está ali cabisbaixo, você está ali triste, está para baixo. Ou seja, você precisa conhecer as suas emoções e entender qual é a raiz que faz as suas emoções ficarem desalinhadas. Por que as suas emoções estão desgovernadas? Então você precisa entender quais são os gatilhos, como as suas emoções funcionam, como os seus sentimentos funcionam, porque você precisa dominar as suas emoções, precisa entender as suas emoções, controlar as suas emoções, e não ao contrário. Não as suas emoções ditar como você fica, como você vai ficar em tal dia. Então você precisa governar as suas emoções, dominar as suas emoções, e não as suas emoções dominar você. E como que isso é possível? Para você dominar suas emoções, conhecer suas emoções, você precisa entender sobre inteligência emocional, quais os gatilhos, quais as raízes, como esses gatilhos, essas raízes, elas nascem e formam esses gatilhos para que você possa estar com as emoções desalinhadas. Para isso, você precisa entender sobre a inteligência emocional, sobre essa raiz.
E é por isso que você tem o curso Dominando as Emoções, que é o curso onde eu falo sobre emoções, curso onde eu dou ali um plano de ação para cada aula, para cada emoção que eu falo sobre o curso. Eu te dou um plano de ação para que você possa mudar o seu padrão de comportamento e entender o porquê que essa emoção fica ali e como você sai dessa emoção rapidamente. Porque nós somos seres emocionais, só que nós precisamos controlar nossas emoções. Por quanto tempo você fica dentro de uma emoção, mais o seu comportamento vai estar voltado para essa emoção. E quando você conhece, quando você sabe da raiz e você muda o seu padrão de comportamento e começa a assumir o governo da sua vida, você começa a assumir o governo das suas emoções e, consequentemente, o seu comportamento fica mudado com relação às suas emoções desgovernadas. Então, o curso Dominando as Emoções é fazer você conhecer as emoções, fazer você mudar o seu padrão de comportamento com um plano de ação para cada aula que eu coloquei de acordo com cada emoção, para que você possa mudar o seu padrão de comportamento, para que você possa adquirir novos hábitos, para que você possa começar a governar a sua vida dominando as suas emoções. Qual o valor do investimento desse curso? 12 vezes de R$ 9,74. Então ali é um valor irrisório, R$ 97 para você ter um curso que você vai entender suas emoções. Se você é uma pessoa que está fazendo emoções desalinhadas, desgovernadas, sem a bipolaridade, não entende suas emoções, não sabe mudar o seu padrão de comportamento diante das suas emoções, faça o curso Dominando as Emoções, que você vai entender, vai criar o plano de ação que eu trouxe para cada aula e mudar o seu padrão de comportamento para que você possa ter as suas emoções alinhadas e o seu comportamento ser sóbrio, não desgovernado com relação às suas emoções. O link vai estar na bio do meu Instagram, está lá no perfil, é só clicar, fazer sua inscrição e iniciar o seu processo agora mesmo de transformação, o seu processo de entender as suas emoções, para que você tenha as emoções alinhadas, uma emoção estável, o seu padrão de comportamento seja outro. Então é só clicar no link, 12 vezes de R$ 9,74 ou R$ 97. Para você que está me assistindo no outro aplicativo, que é do Yum, não posso falar o nome todo, mas o outro aplicativo vermelhinho, o link vai ficar aqui embaixo na descrição. Então é só clicar nesse link que está aqui embaixo na descrição e também iniciar o seu processo através desse link. Então faça o plano de ação, que é clicar no link, conhecer suas emoções, você conhecer os gatilhos, conhecer como funcionam as suas emoções, como mudar o seu padrão de comportamento, para que você possa ter as emoções alinhadas e começar a governar a sua vida, dominando as suas emoções. Plano de ação do nosso devocional é, como sempre, para você, jejum, oração, leitura da Bíblia, louvor. Por que essas 4 ferramentas? Dentro da espiritualidade, você precisa adquirir um novo comportamento. Como eu falei para vocês, nas emoções, para você alinhar suas emoções, conhecer os gatilhos, conhecer aquilo que tira as suas emoções do lugar, você precisa entender, conhecer e mudar o seu padrão de comportamento. Detectei o momento onde eu mudo as minhas emoções, eu vou ali na raiz, entendo por que eu tive uma explosão, uma irritação, volto ali, entendo o porquê essa raiz e mudo o meu padrão de comportamento. É assim que você muda o seu comportamento, as suas atitudes, entendendo a raiz. Então, quando você entende o que significa ali, entende a raiz, muda o seu padrão de comportamento, tem uma nova atitude, você vai mudando seus comportamentos, logo vão surgindo novos resultados, porque você mudou o seu padrão de comportamento. Então, não só na vida profissional, na vida pessoal, quando você muda o seu padrão de comportamento, na espiritualidade é a mesma coisa. Quando você adquire um novo estilo de vida, jejum, oração, dentro da Bíblia e louvor, você está adquirindo ali o quê? A espiritualidade, que é você se aproximar mais de Deus com as ferramentas que o Espírito precisa. Então, o Espírito precisa do quê? Devocional, que é a palavra, todos os dias. Na Bíblia fala, você deve meditar na palavra de dia e de noite. Então, quando você faz devocional, você medita na palavra, você está limitando o seu espírito, está fortalecendo o seu espírito, você conhece cada vez mais Deus e quer estar cada vez mais na presença de Deus. Como eu faço isso? Lendo a palavra, conhecendo sobre Jesus, conhecendo sobre Deus e ali alimentando a minha espada, que é a própria palavra. Então, Jesus nos deixou algo muito importante, que é a Bíblia. Então, a gente deve meditar de dia e de noite. Segundo, oração é
conversa. Oração é você sentar um minuto do seu dia, conversar, interceder, desabafar com Deus. Então, oração é uma conversa normal que você cria com Deus durante o seu dia a dia. Jejum é você matar a sua carne e ficar mais sensível no espírito. E louvor é quebrar cadeias. Louvor é você entregar sua adoração a Deus. Então, esses 4 elementos, 4 ferramentas, são as ferramentas que o Espírito precisa para que você tenha essa experiência com Deus. Porque se você quer sair do raso, quer viver experiências com Deus, você deve ter um estilo de vida. Se você é uma pessoa que quer viver no raso, aí você só faz o devocional, só tem ali uma rotina normal. Mas se você quer cada vez mais ir no profundo, cada vez mais ir na presença de Deus, você precisa se aprofundar cada vez mais, não só no estilo de vida, mas também na entrega com relação ao seu relacionamento com Deus. E mudando o seu estilo de vida, você está se aprofundando cada vez mais para que você tenha mais relacionamento com Deus, conheça mais Deus. Deus revela mais ainda sobre o mundo espiritual, sobre o reino dos céus, quando você se entrega cada vez mais a sua presença, você a Deus, adquirindo um novo estilo de vida. Então, faça o plano de ação, clica no link que está na minha bio, clica no link que está aqui embaixo no outro aplicativo e já inicie agora mesmo o seu processo, para que você possa alinhar suas emoções, dominar suas emoções e assumir o governo da sua vida. Que Deus abençoe vocês, que você faça um excelente dia. Amanhã a gente tem devocional, 7 da manhã, com mais mensagens direcionadas, com mais crescimento espiritual, para que você possa colocar essas mensagens no seu dia a dia e assim ter uma vida em paz, com comportamento voltado para a espiritualidade, onde você cresce mudando seu padrão de comportamento. Então, que Deus abençoe vocês e até amanhã, 7 da manhã.